como a D, tenho 36 anos, sou casada, tenho 3 filhos e sou consagrada da comunidade há 6 meses. Então, eu queria que vocês pegassem a Bíblia em João 6, versículo 66. 6. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Nosso Senhor. Então aqui eu vou falar um pouco do contexto histórico que estava acontecendo um pouco antes dessa fala de Jesus aos seus apóstolos, né? Porque aqui ele já fala diretamente para os seus apóstolos. E antes dessa fala com Simão Pedro, ele foi a multiplicação dos pães, né? Onde Jesus multiplicou os 5 pães para aquela multidão e depois foi lá para Cafarnaum e aí falou que quem bebe da minha carne virá eternamente, enfim, onde todos nós sabemos, né? Então, nesse contexto histórico, até a multiplicação dos pães, o pessoal queria fazer com Jesus o rei, entendeu? Ele saciou o que eles estavam mais precisando, que era a fome deles. Ele foi lá e deu os pães a eles. Então, aquele povo, naquele momento, queria fazer o quê? Que Jesus fosse o rei. Ele queria erguer Jesus como rei. Mas o quê? Um rei político, um rei confortável, né? Porque ele deu o que eles estavam precisando naquele momento, né? Mas Jesus anuncia o pão da vida, ele não anuncia aquele pão que nos sacia os nossos desejos carnais, né? Que é momentâneo. Ele anuncia o pão da vida. Ele fala que se comer da sua carne e beber do seu sangue, se comer da sua carne e beber do seu sangue, viverá eternamente. E para aquele povo lá, o judaico, aquilo lá era como se fosse uma blasfêmia, porque imagina beber do sangue dele. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando com eles diretamente, né? Então esse era um contexto um pouco antes dessa fala de Jesus com Simão Pedro, né? Gente, vou olhar um pouco aqui porque eu fiz muitas anotações. Então quando ele pergunta assim para eles, né? Muitos deixaram Jesus, muitos deixaram de andar com Jesus naquele tempo, porque via que Jesus ele não mudava o discurso, ele não ia nadando conforme a onda, pelo contrário, ele ia ao contrário da onda, né? Então, nesse caminho, muitos deixaram Jesus. E aí ele dá um checkmate aos seus apóstolos, porque até então ele estava só com os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que conheciam quem era Jesus, mas não pertenciam a Jesus. Eles não sabiam o poder de pertencer naquele lugar, de pertencer à amizade de Jesus. E aí, quando ele pergunta aos seus apóstolos, né, Simão Pedro fala, né, Senhor, a quem iremos? Aqui Pedro reconheceu a quem ele pertencia. Né? Tipo, você tem palavras de vida eterna, nós cremos e reconhecemos que o Senhor é o Deus. Aqui dá para ver uma diferença muito grande de quem é discípulo e de quem é apóstolo nesse momento, né? Aqueles que só seguiam Jesus. Tiago, não me olha com essa cara aí de estar me analisando, hein? Tô brincando. Né? E aí eles não tinham dúvida de quem era, eles sabiam qual era o discurso de Jesus, sabiam que Jesus não estava ali para fazer a vontade deles, mas eles estavam ali para fazer a vontade de Jesus, diferente dos seus discípulos que caminharam até naquele instante, né? E aí as pessoas foram embora por quê? Porque não viam os milagres, né? Viam os milagres pessoais, assim, dos desejos carnais, mas não via o quão milagroso era estar com Jesus, né? A emoção, quando passou, eles foram embora. A oração, ela ficou seca, porque eles não acreditavam mais naquele Deus que saciou eles, né? Naquela pessoa que saciou a fome dele, como que ia saciar a fome deles eternamente. Eles, nesse período de Cafarnaum, eles começaram a
a duvidar de Jesus. E Jesus sempre firme e forte na sua postura. Ele não implorou para aqueles discípulos, não, vem aqui, olha, pode ser desse jeito. Não, Jesus ele sempre foi firme, ele não suavizou seu discurso, ele não correu atrás, ele não negociava com a verdade. Né? Em todo o percurso dele de Cafarnaum, né, que ele fala, ele sempre buscou a verdade e ser muito claro com todos aqueles que estavam seguindo naquele momento. Ele não negociava, né? E a permanência, e Simão Pedro escolheu permanecer porque a fé madura é uma decisão, né? Ele teve naquele momento uma fé madura, ele teve uma decisão. O amor dele não foi forçado, não foi por interesse. Porque até então o que o Senhor estava falando de concreto para eles, né? Falava que ele ia ressuscitar no terceiro dia, falava que a promessa ia se cumprir, mas promessas são promessas, né? Muitas vezes até a gente vê acontecer, a gente desconfia. E nesse instante, Simão Pedro não, ele se abandonou, ele fez a escolha de permanecer com Jesus porque ele sabia o lugar de pertença dele, né? E Jesus, ele não fica mendigando nós, ele não fica assim, não, vem aqui que vai acontecer mesmo, vem aqui que vai acontecer. Não, ele é o eu sou do passado, do presente e do futuro. Ele não muda o discurso dele em nenhum momento. Né? Pedro, ele não entendia tudo. Ele não entendia como que ia se dar, ele não entendia quais caminhos eles iam percorrer, ele não entendia muitas vezes essas promessas que o Senhor falava para eles. Mas Pedro não foi em busca de todas as respostas, Pedro apenas pertenceu àquele lugar com Jesus. Ele apenas pertenceu ao lugar de apóstolo, de seguir Jesus. Ninguém permanece ao lugar que não pertence, né? É muito forte isso. Como eu vou permanecer num relacionamento se eu não pertenço a esse relacionamento meu com meu marido? Se eu estou casada de fachada? Como eu vou permanecer em Jesus se eu não tenho a certeza que a minha vida pertence a Ele? E Pedro, naquele instante, ele tinha a certeza de permanência. Seguiu Jesus, o que Jesus pedia. Já tinha entregue a sua vida, ele já tinha criado vínculo, ele já tinha pertencido a Jesus em toda a trajetória dele naquele momento, né? E esse pertencer, aqui a gente está no contexto comunitário, mas não olhando para o contexto comunitário, olhando para o contexto da nossa vida individual com Jesus. Porque se a gente não sabe a nossa pertença com Jesus, a comunidade, a sua paróquia, o seu matrimônio, isso aí é tudo algo que será acrescentado através da sua pertença a Jesus. Não é eu pertencer a Jesus através da comunidade, eu pertencer a Jesus através do meu matrimônio, eu pertencer a Jesus através de um grupo de jovens, eu pertencer a Jesus através de qualquer terceiro. Eu pertenço primeiro a Jesus e todo o resto será acrescentado. Até então que a gente pode ver na vida de Pedro, que no final Deus deu a chave do céu para ele, tudo que abrisse na terra será ligado no céu. Então Pedro confiou sem saber de quem ele ia se tornar. Ele só sabia o seu lugar de pertença, ele não foi atrás de um cargo, atrás de uma valorização, enfim, né? Então, a gente sabendo a nossa pertença com Jesus, tudo será acrescentado. Nossa família que nós desejamos, uma vida comunitária, uma vida numa paróquia, uma vida, enfim, o que vocês desejarem através da vida de Deus, né? Quem pertence, permanece. Quem só frequenta, vai embora, né? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles só estavam frequentando o que Jesus estava oferecendo para eles. Eles só estavam caminhando com Jesus. Enquanto estavam bom para Jesus, eles estavam lá. E aí, na hora que a coisa ficou decisão, que tinha que decidir, eles foram embora. Mas aquele que sabe da pertença, ele permaneceu. Jesus, ele não chamava indivíduos soltos, ele formava um corpo, ele forma uma comunidade. Jesus, ele não quer só eu, ele quer todos nós. Ele não quer só Andressa, só Thalita, ele quer todos os seus filhos.
né? Todos os seres humanos da Terra ele quer. Ele vai formando o corpo, e esse corpo é uma comunidade, né? Cristo não vive sem a igreja, a fé não vive sem o corpo. O discipulado não é solitário, né? O chamado é individual, mas todo chamado individual, ele complementa o chamado de um outro, né? Então isso ficou bem forte para mim quando Simão Pedro fala que reconhece ele mesmo, porque ele sabia aonde ele pertencia, né? E aí, nessa reflexão, eu comecei a pensar em quantas vezes eu pensei em desistir, porque eu não sabia esse meu lugar de pertença. Por quê? Por vozes, por realmente as minhas vontades, o que eu queria para mim, e muitas vezes eu não reconheci esse meu lugar de pertença. Eu era igual aqueles discípulos que preferia: você só está me dando o que eu quero, tá bom, na hora que você não me dá o que eu quero, eu vou embora. Muitas vezes eu não fui Simão Pedro, né? E o Senhor usou uma metodologia comigo muito diferente esse ano. A família do Júlio ela é evangélica e eles nos acolheram muito. Nós passamos por algumas dificuldades financeiras, espirituais, enfim, de todas as áreas possíveis e impossíveis no ano passado, né? E eles são evangélicos. E eles, como evangélicos, eles são muito acolhedores, né? Nossos irmãos evangélicos, eles são muito acolhedores, eles são preocupados, eles realmente dedicam o que precisar para te ajudar. E aí muitas vezes nós fomos muitas vezes aos cultos, ao que eles nos convidavam para participar, porque nós entendemos naquele momento, gente, isso aqui é para mim, na minha vida, né, pelo amor de Deus. Era a metodologia de Deus para nos curar. Porque nós estávamos tão feridos com pessoas que nós amávamos, pessoas que nós admirávamos, de todos os lados. Ele usou essa metodologia com nós. Só que quando houve o primeiro convite de nós irmos até lá, o Senhor me fazia essa pergunta, igual ele fez a Simão Pedro. Cadê? Não queres também vós partir? E aí eu falava assim: e agora, Senhor? Eu vou lá, eu tô partindo, ou eu sei o lugar meu de permanência? E todas as vezes que eles me convidavam a ir lá no culto, porque eles estavam cuidando de nós, lógico que havia o convite de: vem participar com a gente, se converte, né? Porque eles falam isso. O Senhor, toda vez, Ele fala para mim, chegando lá onde nós vamos, porque também tem as crianças, enfim: não queres vós também partir? E eu falei não, e eu cheguei para eles e falei assim: não, a gente vem, a gente acolhe esse carinho que você está tendo conosco, com a nossa família, esse cuidado conosco, só que eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Jesus chamou para eu ser. Nesse meio desse turbilhão de coisas que estavam acontecendo, facilmente eu poderia mudar, eu poderia ir com eles. Mas em nenhum momento eles também ficaram insistindo, porque o meu posicionamento de pertença é claro. Eu estava lá porque eu precisava ser cuidada. Não importa, era do jeito deles que eles estavam me cuidando. E essa foi a metodologia de Deus que usou para nos cuidar nesse tempo. Mas a minha posição de pertença, de falar igual Simão Pedro, falar: Senhor, a quem iremos? Quem tem palavras de vida eterna? Nós cremos e reconhecemos que só santo é Deus. Então, eu posso ir lá 20 vezes e nós continuamos indo, porque tem as crianças, os meus sobrinhos que fazem a apresentação. Mas, tá saindo? Mas eu sei o meu lugar de pertença. Eu falo igual Simão Pedro: para onde iremos? Né? E aqui é muito importante, que eu quero trazer para vocês nessa pregação, não é o permanecer em si, é o reconhecimento da pertença, o quanto cada um pertence a Cristo. Porque a permanência em algum lugar, permanência em algum grupo, permanência numa comunidade, permanência
em qualquer lugar que seja, vai depender da nossa pertença. Se nós não sabemos quem nós somos, se nós não sabemos o que Deus quer para nós, quando Ele vem e pergunta para nós, vocês também não querem partir? A gente tem que saber não, Senhor. Não, não por interesse, um não de não, eu sei quem Tu és, eu sei que o Senhor tem palavras de vida eterna, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei se eu vou acordar, se eu não vou acordar, se vai vir mais tribulação, se não vai vir, mas eu sei que o Senhor está comigo, porque Ele não me prometeu uma vida tranquila, Ele não me prometeu só os 5 pães naquele momento, Ele me prometeu 5 pães, mas a cruz também, que a cruz é o simbolismo do amor. Olha lá, gente, o negócio tá meio louco. Eles querem me derrubar, mas eu sei o meu lugar de pertença e eu vou ficar aqui, entendeu? Vocês vão ter que me aguentar. Quer que eu desligo aqui, Oba? Eles querem me derrubar, Ari, mas eu sei o meu lugar de pertença. É, né? A boa notícia é que Jesus, quando Ele pergunta isso para Pedro, Ele não pergunta já achando que a gente é perfeito, que Ele só pede uma decisão. Ele não nos pede perfeição, Ele nos pede uma decisão. Porque a perfeição vai vir durante a vida, no dia após dia, toda vez que a gente se decidir por Jesus, dia após dia. Quem fica, Ele vai sustentando. Quem permanece, Ele vai alimentando. E quem pertence, Ele não abandona. Todos aqueles que pertenceram com Jesus, Ele não abandonou. Maria Santíssima pertenceu a Jesus. Ela não sabia o que estava por vir, mas ela ficou fiel naquilo que ela sabia que pertencia. No final foi acrescentado quem a Maria? A nós. Olha quantos filhos Maria teve. O Pedro que foi acrescentado, a chave, ele foi o primeiro papa. E nós, o que está sendo acrescentado na nossa permanência agora, né? Porque a gente já tem o lugar da pertença e tudo será acrescentado. O que está sendo acrescentado na sua vida a partir dessa pertença de Deus, né? O Senhor hoje, calma aí que eu escrevi uma coisa bonita, mas eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui. Né? Ele nos escolhe, que nós possamos escolher ficar, mesmo sem entender de tudo. Porque fora de ti não há vida, fora de Deus não há vida. A gente acha que é uma vida fora daquelas pessoas que têm Deus, né? Essa breve pregação, porque eu não sei decorrer muito mesmo, Deus fala comigo de maneira meia lúdica às vezes, de maneira mais clara. Não sou teóloga para ficar aqui falando os textos e passagens, mas ao preparar essa pregação, o Senhor me fez de novo essa pergunta, né? Se eu não quero ir também partir. Eu falava, Senhor, mas por que o Senhor sempre está me fazendo essa pergunta? Eu não tô aqui. Porque Ele sempre quer ouvir de nós. Ele sabe dos nossos corações, mas Ele sempre quer ouvir de nós que Ele pertence a nós. E que a nossa permanência, seja onde for, gente, seja onde for, seja aqui dentro da comunidade, seja fora, que a nossa permanência seja um sinal de pertença a Cristo. Que o nosso símbolo seja um símbolo que as pessoas olhem e falem, aquela ali realmente pertence a Cristo. Ela só não está aqui porque quer. E o Senhor falava que Ele fazia novamente essa pergunta e Ele vai fazer quantas vezes precisar ao longo da minha vida para saber de quem eu pertenço, que é dele. É muito fácil Ele falar para mim, você me pertence. Eu falo, beleza, Jesus, eu te pertenço mesmo. Mas quando alguém te pergunta, a quem você pertence? Ele está fazendo isso para mim, para saber se o meu coração é capaz de responder com a sinceridade que eu pertenço a Ele. Então, que nessa palavra que nós ouvimos hoje, nós podemos reconhecer a voz de Deus na nossa vida. Que não buscamos lugares que não é nosso. Que não buscamos pertencer a lugares que não é nosso. Que não buscamos permanecer em lugares que não faz parte da sua pertença.
Quantas vezes a gente quer permanecer num lugar, numa amizade, permanecer num ciclo familiar, permanecer no emprego, se lá não está o sinal da sua pertença. Você sabe quem você pertence, mas você quer permanecer em lugares que não é cabível a você, porque a sua pertença não está lá. Então é isso que eu queria falar com vocês. Bárbara, por favor. A Bárbara hoje, gente, ela tá 1001 utilidades, entendeu? Ela faz tudo. Glória a Deus. E aí, enquanto a Bárbara vai colocando Jesus, eu quero que de fato a gente vai pensando no nosso lugar de pertença, a quem nós estamos pertencendo e aonde a gente quer permanecer. Se a gente pertence a Cristo, os lugares que nós queremos permanecer está nos levando a Cristo? Os lugares que nós queremos permanecer está nos fazendo a direção à cruz, a direção de uma vida santificante, né? Permanecer, ela é uma escolha, ela tem que ter uma fé madura, é uma decisão, é um amor que ela não é forçado. Você não força ninguém a te pertencer e você a pertencer a outro. É uma escolha livre. Achei que era Bárbara. E aí, enquanto a Bárbara vai preparando, vai fazendo essas perguntas para realmente Deus falar com você, e Ele faz essa pergunta para vocês hoje. Não queres também vós partir? Será que nossa resposta vai ser igual a de Simão Pedro? Ou vai ser igual aos discípulos, que enquanto estava bom, eles caminhavam com Jesus. Mas quando as coisas começaram a engrossar, quando as verdades começaram a vir, quer dizer, sempre houve verdade, né? Mas quando a verdade dói, a verdade machuca, quando a verdade não é o que nós queremos ouvir, a gente vai embora.